Fala, loucos, mano, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Dando sequência aí na nossa retrospectiva do Corinthians em 2023, né? Eu sei que tava rolando muitas coisas aí de especulação no Corinthians para 2024, né? Talvez o assunto retrospectiva fique um pouco de lado, mas eu queria terminar, né? Tô no segundo vídeo ainda. Vamos falar aqui de mais um capítulo chato de 2023, né? Que só teve capítulos chatos, né? Falei até pra vocês no final do vídeo do Paulistão, que ali talvez fosse o ponto menos negativo do ano, né? Foi o melhor momento do Corinthians, se você for ver, né? E dali pra frente foi de mal a pior, né? E não foi diferente na Libertadores, né? Uma campanha pífia do Corinthians, né? Foi eliminado na fase de grupos. O Corinthians não tinha sido eliminado na fase de grupos desde da sua primeira participação, né? Então, ou seja, fazia muito tempo, né? Isso foi em 77, né? E era outro formato também na época, né? A fase de grupos, né? Você jogava com os times do seu país, né? Enfim, era uma fase de grupos mais complexa, né? E desde então o Corinthians nunca mais tinha caído na fase de grupos, né? Já havia caído na pré-Libertadores por 2 ocasiões, infelizmente, né? Mas na fase de grupos ainda não. E quando saiu o sorteio da fase de grupos, eu achei que seria um grupo difícil, mas eu achei que seria um grupo passável, sabe? Não seria tipo, um grupo da morte, né? Mas você tinha dois adversários muito difíceis, principalmente quando eu projetei os confrontos fora de casa, né? Contra o Del Valle e o Argentinos Júnior, né? Então eu achei que seria possível o Corinthians conseguir fazer seus 10, talvez 12 pontinhos, né? Contando as vitórias em São Paulo e conseguir uma vitória ou um empate fora de casa contra uma dessas equipes, né? Contando também que eles fossem se degladiar entre eles, né, rapaziada? Mas não foi bem isso que aconteceu, não. O Corinthians até que começou bem a Libertadores, né, com 3-0 contra o Liverpool fora de casa, né? Começou bem. O Corinthians estava com problemas para vencer fora de casa desde 2022, né? E ali foi meio que uma resposta do grupo, né? Porém, rapaziada, como eu falei na retrospectiva do Paulistão, foi nesse jogo aqui que tudo mudou, né? Que teve a grande lesão do Renato Augusto no joelho, né? No menisco. Renato Augusto se machucou ainda no primeiro tempo, se eu não me engano, né? E foi um baque, né? Tem vídeo aqui no Loucos do Bando, né? Sobre o pós-jogo daquele jogo, né? E foi com um clima meio de luto, né? Entre os torcedores, né? Puta, de novo, Renato Augusto se machucou. Como é que vai ser agora, né? E a vitória sai depois da lesão do Renato, mas fica aquele questionamento, né? Do que seria o Corinthians mais pra frente, porque para quem tava vendo os jogos, o Corinthians estava muito pautado nas performances do Renato Augusto, né? E o medo de todo mundo sempre foi quando o Renato não estivesse disponível, né? Que foi uma coisa que perdurou por todo 2023, né? Não foi uma coisa exclusiva desse começo do ano, né? Na sequência, o Corinthians é eliminado no Campeonato Paulista e fica somente com mais 5 jogos da Libertadores, né? E o começo da Copa do Brasil até então, naquele momento, antes de começar o Campeonato Brasileiro, né? E voltar para a batida de quarto domingo, né? Enfim, nas mãos ainda de Fernando Lázaro, o Corinthians perde em casa para o Argentinos Júnior, né? Na altura, o Lázaro completa o time com o Matheus Araújo e Cantillo, né? E o Corinthians é dominado em casa para o Argentinos Júnior, né? Foi uma partida muito ruim do Corinthians. Ali foi o começo da primeira crise do Corinthians no ano, né? Para demissão do Fernando Lázaro, né? Porque o Corinthians estava indo mais ou menos no Campeonato Paulista, mas teve bons jogos, né, contra os seus rivais. E aí teve a eliminação pro Ituano no Campeonato Paulista. Perde na estreia em casa na Libertadores. E, enfim, pouco tempo depois o Lázaro cai, né? Depois de 2 jogos após esse, né? Mas essa derrota para o Argentinos Júnior é muito pesada, né? O Argentinos Júnior, comandado ali pelo Gabriel Milito, colocou o Corinthians na roda, né? O Corinthians tomou um gol no começo do primeiro tempo. E aí foi aquele típico jogo do Corinthians na Libertadores, né? Eu tenho certeza que vocês já até sabem a receita do bolo, né? O Corinthians toma um gol de um time aleatório em casa, se desespera completamente, né? E o outro time joga contra uma equipe completamente bagunçada, né? Que é o Corinthians, e tem diversas chances de marcar o segundo gol, né? Eu acho que aqui ficou muito claro a desorganização que o Corinthians teve, né? Com a base do time, né? Com a fundação do time que foi proposta desde o começo do ano, né? Enfim, e o Argentinos Júnior vence o Corinthians por 1-0. O próximo jogo na Libertadores foi contra o Suco Del Valle, né? Em casa também.
E aí, depois de muita coisa que aconteceu, tá? Acontece muita coisa e quem tá no comando desse jogo, do time do Corinthians, é o Luxemburgo já, tá? O Lázaro já foi demitido, chegou o Cuca, já pediu pra sair, o Danilo treina um jogo pelo Brasileirão contra a Porcada, e depois chega o Luxemburgo no meio desse caos pra treinar o Corinthians, né? Eu não acho o Corinthians sendo uma partida péssima, tá? Contra o Del Valle, esse jogo aqui. É uma partida ruim, é a primeira partida do Luxemburgo no comando do Corinthians, mas não é uma partida tão péssima quanto o do Argentinos, tá? O Corinthians ele pressiona bastante no começo do jogo, tem duas bolas na trave, uma com o Yuri Alberto, uma com o Murilo. Poderia ter feito o 1-0, né? Mas depois, numa falha, o Corinthians, uma jogada do Del Valle, né? Que algumas pessoas colocaram como culpa do Cássio, né? O Del Valle chega ao gol. Na sequência, o Guedes faz o gol de empate, né? E depois, quando o Corinthians estava bem na partida, o Maicon dá uma vacilada, né? Entrega a paçoca, vai dar uma recuada pro Cássio. Ele acaba dando um gol pro Del Valle. E o Corinthians não tem mais forças para conseguir fazer o empate de novo em Itaquera, embora tenha atacado até o final, né? Ali, para muita gente, o Corinthians tinha sido eliminado da Copa Libertadores, né? Porque, porra, são 3 jogos, metade da fase de grupos, os 2 jogos em casa contra as equipes mais fortes, você perdeu as duas, você teria que sair para jogar fora de casa ainda contra esses times, né? E então a classificação do Corinthians estava muito distante, né? O que acontece, rapaziada? Eu não lembro se o Liverpool, o Liverpool do Uruguai, que é o pior time do grupo, ele acaba vencendo o Argentino Júnior, né? Não sei se foi lá na Argentina, mas enfim, eu lembro que foi um resultado muito atípico. E o Corinthians continuou vivo na competição, né? E aí, mano, não, na verdade, não, na verdade foi mais pra frente isso, né? O Corinthians, ele tá naquele período que ele não consegue vencer ninguém, né? Ele perde pro Flamengo, perde pro Atlético Mineiro, né? O Luxemburgo tá tentando fazer ali um sistema na época com 3 volantes, né? Pra deixar o time mais fechado, porque ele identificou ali que era o problema, o que de fato era o problema. O Corinthians até que um bom jogo contra o Flamengo naquela oportunidade, né? E o Corinthians é pra Argentina encarar o Argentino Júnior, né? Nesse time aqui, nesse jogo aqui, fica muito na minha cabeça a partida do Paulinho, né? Porque o Paulinho tinha jogado bem 2 jogos na sequência como primeiro volante, né? O Luxemburgo achou uma posição para ele. E aí quando ele vai jogar contra o Argentinos, ele se machuca durante o jogo. Não é uma pena também a lesão do Paulinho, de novo no joelho, né? O que tirou ele de 2022. O Paulinho estava indo bem como primeiro volante. O Corinthians sai com 0-0 contra o Argentinos e aí sim a gente tem o resultado do Liverpool contra o Del Valle, né? E aí o que acontece? Embora o Corinthians tivesse uma dura batalha de vencer o Del Valle no Equador, o Corinthians estava vivo na Copa Libertadores até então, né? Por essa derrota do Del Valle, né? As pontuações ali eram favoráveis para o Corinthians, porque o Corinthians pegaria o Del Valle, se eventualmente consegue uma vitória, e ia encaminhar a classificação porque receberia o Liverpool do Uruguai, né? E aí, cara, uma coisa que eu fico muito puto, cara, nesse jogo, nessa sequência, além do Corinthians perder pro Del Valle, né? Ser massacrado no Equador por 3-0, tomado um vareio, eu acho que o que me deixa mais puto é a entrevista do Luxemburgo, não do Luxemburgo em si, mas o que ele confidencia para a imprensa naquela oportunidade, né? De que o Corinthians já tinha desistido da competição, mas que empatou por 0-0 com o Argentino Júnior e pela sequência de resultados do resto do grupo, né? Que teria chance contra o Del Valle, mas que o Corinthians em si, a diretoria do Corinthians, a comissão técnica, já não via com olhos de classificação, né? E assim, rapaziada, eu fiquei muito puto na época, continuo puto porque, sei lá, a torcida acreditou, sabe? Todo mundo se engajou que o Corinthians poderia, muita gente viajou para o Equador para ver esse jogo. Pelo tamanho do Corinthians, né? É um tapa na cara, sabe, assim, do torcedor. Tipo, só você ter acreditado que o Corinthians poderia, porque internamente o grupo já tinha desistido. Não sei, quando eu soube desse negócio eu fiquei, tipo, muito desgostoso na época. Assim, o desgostoso é uma das declarações mais covardes que eu vi alguém falar no Corinthians, sabe? Embora o Luxemburgo não tenha culpa, ele só foi o porta-voz ali das ações. Isso fica muito bem claro pela fala também do Alessandro também, né? De que o Corinthians já não tinha mais chance na Libertadores, meio que dando justificativa para essa eliminação que foi patética, né? É claro que é uma eliminação na pré-Libertadores, rapaziada, é muito humilhante, muito vexatória, porque geralmente você vai ser eliminado por uma equipe pequena. Porém, tem um imponderável do futebol, né? São 2 jogos, um mata-mata direto. Mas você ser eliminado sendo uma equipe grande, numa fase que tem 6 jogos, e da forma como foi, sabe? Vexatória,
um exemplo de má gestão, de péssimas decisões. Foi lamentável, né? Então, essa Libertadores do Corinthians por diversos motivos, né? E o Corinthians fecha sua participação vexatória contra o Liverpool, né? Valendo uma vaga na Copa Sul-Americana do mesmo ano, né? De 23, né? Para os playoffs, né? Porque tem esse sistema estilo europeu, né? Que você fica primeiro e segundo, você classifica para o mata-mata da Copa Libertadores. Terceiro, você vai jogar a Copa Sul-Americana, né? E o Corinthians pegou o fraquíssimo Liverpool. O Corinthians já eliminado. Teve o protesto da torcida desse jogo, eu tava na Neoquímica Arena, né? Todo mundo foi com um nariz de palhaço ali das organizadas, viu 20, 24 minutos do jogo sentado, né? E o Corinthians fez um bom jogo com a molecada, uma equipe totalmente dos moleques, tá? Foi totalmente feita, né? Com o pessoal que era reserva, com o pessoal da molecada da base. O Corinthians vence por 3-0, né? Gol do Adson, gol do Felipe Augusto e gol do Matheus Araújo, né? O Corinthians se despede da competição com 2 vitórias, né? E 3 derrotas e o empate, e acaba dando adeus para a competição. O artilheiro da Libertadores do Corinthians foi o Guedes com 3 gols, o Balbuena fez um gol na estreia, o Adson, Felipe Augusto, né? E o Matheus Araújo fizeram um gol no último jogo. Uma participação muito fraca, uma participação deplorável, esquecível da gente, que já tinha tido uma fase de grupos ruim em 22, né? Mas que a gente conseguiu pelo menos se classificar. Agora em 23 tivemos uma participação ainda pior, né, rapaziada? Não tem muita coisa para falar dessa Libertadores. O erro começa lá atrás, já na escolha da comissão técnica. Depois pior ainda com as decisões da diretoria de quando mandar embora o Lázaro, né? E se era para mandar embora o Fernando Lázaro, e combina nessa eliminação, né? E aqui começa, né, no meio disso aqui, que eu vou entrar mais pra frente na Copa do Brasil, né, falando do Cuca e tudo mais, começa talvez o olho do furacão, né? O Corinthians vive uma tempestade terrível que é 2023, mas esse primeiro semestre do Corinthians foi terrível, né? Porque assim, no primeiro semestre aqui no Brasil, você tem ali o Paulistão, que geralmente é um grande laboratório, né? Aí você tem os clássicos que são importantes durante essa primeira fase, você encontrar um time, e os mata-matas do Campeonato Paulista, né, que são importantes, né? Enfim, são jogos grandes. E aí você tem basicamente o começo da Copa do Brasil e a fase de grupos, né? Então assim, as decisões que você toma é com o time que você tem, você não vai ter reforços, você não vai encontrar uma mágica ali para você dar um jeito, você precisa se aguentar até o meio do ano, com desafios que são em tese mais fáceis, né? Porque os grandes desafios são para o segundo semestre, né? E o Corinthians já no começo do ano já não se mostrou equivalente, né? E, enfim, ficou numa situação muito difícil em todas as frentes possíveis, né? Mas é isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Se puderem também comentar o que vocês acharam da Libertadores desse ano, né? Eu sei que é um assunto chato, mas tô fazendo aqui a retrospectiva, passando uma régua nesse ano do Corinthians, né? É isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!